Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui finalizando mais uma semana para a glória de Deus, mais um dia para compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 25, dos versos 29 ao 34, que diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E o que essa passagem me levou a refletir é que, pelo que temos desprezado o nosso direito de filho, e a palavra correta é essa, desprezado, porque nós somos filhos, não porque merecemos, não porque, temos algum favor diante de Deus, mas nós somos filhos pela graça. Nós somos filhos porque um dia Deus olhou para nós e olhou com olhos de graça para nós e falou: eu vou salvar aquele povo, eu vou entregar o meu próprio filho para que aqueles pecadores ali embaixo tenham uma esperança, tenham uma vida, tenham liberdade, tenham o direito de serem chamados filhos de Deus. E quantas vezes nós temos desprezado esse direito de sermos filhos de Deus? Quantas vezes nós já trocamos a Deus por coisas banais? A gente fala de Judas, porque Judas traiu Jesus por 30 moedas, mas a gente troca Jesus por bem menos. Aqui, Esaú, porque Esaú desprezou seu direito por conta de uma sopa. A gente troca o nosso direito de ser filho, a gente troca a paternidade de Deus, a gente troca a Deus, o nosso Pai, por coisas bem menores. Nessa história, Esaú nos representa. Jacó representa as tentações, coisas que vão vir para você: eu te dou isso se você me der isso, eu te dou isso se você negar Jesus, eu te dou isso se você se afastar da presença de Deus, eu te dou isso se você não for mais à igreja, eu te dou isso se você negar Jesus. E isso vai acontecer. Vai chegar um tempo em que, se você quer viver, negue a Jesus. Que não vai ter alimento, você vai ter fome, alguém vai virar para você: eu te dou alimento se você negar a Jesus. Eu te deixo viver se você negar a Jesus. Vai chegar esses tempos. E qual que vai ser o nosso posicionamento? Será que a gente vai negar a Jesus? Ou se nós vamos até o fim, apegados à nossa fé, ao nosso Pai? E aqui o direito de filho mais velho simboliza a salvação e a nossa aliança com Deus. E quantas vezes na nossa vida aparecem Jacós, tentações, dizendo: eu te dou isso se você negar Jesus. Eu te dou dinheiro se você se afastar de Jesus. Eu te dou fama se você se afastar de Jesus. Eu te dou relacionamentos, pessoas, namorados, namoradas, se você negar a Jesus. Quantas vezes as tentações vêm sobre as nossas vidas, tentando nos fazer desprezar o nosso direito de filhos, desprezar ao nosso Pai. Quantas situações já vieram disfarçadas de boas intenções, de boas opções, mas na verdade estavam apenas nos levando para longe de Jesus. E essa passagem me levou a refletir: se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. A gente troca a presença do Senhor por redes sociais.
por status, por bens materiais. Quantas vezes a gente deixa de ir a cultos para ir a festas, para ir a outros compromissos que poderiam ser deixados para depois? A gente troca a presença de Deus todos os dias. A gente troca a leitura da Bíblia por minutos a mais no celular. A gente troca momentos de oração para dormir mais um pouquinho, para descansar mais um pouquinho. Mas essa vida não adianta de nada se o Senhor não for o centro dela. Não adianta dinheiro, não adianta status, não adianta bens materiais se o Senhor não for o dono das nossas vidas. Se Ele não for o centro, todas as coisas sem Deus são em vão. A fama é em vão, o dinheiro é em vão, as pessoas ao seu redor são em vão. Se Deus não for o centro da sua vida, se Deus não for tudo o que você tem, de nada adianta. E refletindo nessa passagem sobre a forma como muitas vezes a gente negligencia a presença de Deus, a forma como muitas vezes a gente vira as costas para Deus, eu fiquei pensando, Deus me levou a refletir, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Porque mesmo sendo pecadores, Deus olha para nós todos os dias e derrama a graça e a misericórdia dele. Mesmo virando as costas para Deus dia após dia, ele continua derramando a graça, a misericórdia e o perdão sobre as nossas vidas. Sabe, o que seria de nós sem a graça de Deus? Porque a mesma boca que canta louvores na igreja, que fala Senhor eu te amo, Senhor eu te adoro, é a mesma boca que lá fora insulta as pessoas, magoa as pessoas, lança palavras de maldição sobre a vida das pessoas e xinga no trânsito e fala outras coisas se não fosse a graça de Deus. A mesma mão que levanta e adora a Deus no culto é a mesma mão que lá fora aponta o erro e o pecado do irmão. Imagina se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que seríamos? Aonde estaríamos? Sabe, a mesma pessoa que serve na casa do Senhor, que está ali, é a mesma pessoa que serve ao mundo lá fora. O que seria de nós sem a graça de Deus? O que seríamos? Então que hoje sejamos gratos pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, que possamos buscar a Deus mais do que nunca. Que não venhamos negar a Deus por coisas banais, por coisas fúteis, por nada. Nós não devemos negar a Deus. A gente fala de Judas, mas a gente às vezes é pior do que Judas, que trocou Jesus por 30 moedas. Às vezes a gente não precisa nem de nada, nem pagar. A gente sai se vendendo por aí, trocando Jesus, negligenciando a nossa aliança com ele. A gente critica Esaú por trocar o seu direito de filho por uma sopa, e nós fazemos por bem menos. A gente sai se vendendo na rua, nas redes sociais, nos ambientes que estamos, escolas, faculdades. Sabe, que a gente possa refletir sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas e se arrepender. Sabe, que o Senhor gere arrependimento no nosso coração nesta manhã. Se a gente negou Jesus, que possamos nos arrepender e nos voltarmos à casa do nosso Pai. Não troque a sua salvação, que é eterna, por coisas momentâneas. Não vale a pena perder a eternidade por coisas que são passageiras. O dinheiro, a traça e a ferrugem corrói. Os bens materiais ficarão aqui. Dessa vida não levaremos nada. Então a gente tem se apegado a coisas que não têm valor. A gente tem se prendido a coisas que são incertas, que não têm firmeza, que não têm um firmamento. Mas o que o Senhor fala para nós essa manhã é para nós nos apegarmos a Ele, a palavra dEle. Porque Ele declara, a palavra do Senhor declara que tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E ainda que os nossos pais nos abandonem, ainda que os nossos amigos nos traiam, Ele estará conosco até os confins da terra. Então é a Deus que temos que nos apegar, sabe? De nada importa riqueza, status, bens materiais, se não tivermos a presença do Senhor. Nada mais importa, nada pode satisfazer a nossa alma, porque um coração que foi feito para a eternidade não pode ser preenchido com coisas terrenas. Então que através dessa palavra nós possamos meditar em como temos vivido a nossa vida, nas pequenas coisas do dia a dia em que temos negado
a Jesus, nas pequenas coisas do dia a dia em que temos trocado a Deus. Quantas vezes você já sentou para ler a palavra de Deus e aí chega uma mensagem no celular, você pega e fica ali na mensagem do celular, esquece a Bíblia e vai fazer outras coisas? Quantas vezes seu despertador toca para orar na madrugada ou em qualquer outro horário do dia e você prefere dormir mais do que tirar o seu momento ali de intimidade, de comunhão com Deus? Sabe, essa palavra ela veio para nós refletirmos sobre como está a nossa vida com Deus, como nós temos nos comportado. Será que nós temos nos comportado como Esaú e vendido o nosso direito de sermos filhos de Deus, vendido a nossa salvação por uma sopa, por coisas materiais, por coisas bem menores? Sabe, que a gente possa refletir sobre a graça de Deus nas nossas vidas. Sabe, que não devemos negar a Jesus, morrer até o fim por amor a Jesus. Sabe, não negligencie a sua aliança com Deus. Não se venda para este mundo. Não perca a sua salvação por coisas passageiras, por coisas momentâneas, mas se apegue ao Senhor e ao que a sua palavra diz. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E aí? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza aonde você vai passar a eternidade? E pode ter certeza que não é trocando a Deus que você vai ter a certeza, que não é negligenciando a sua aliança com Deus, que você vai chegar naquele grande dia e vai dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. E naquele dia, escutar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Sabe, que a gente possa cada dia buscar uma vida buscando um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. As outras coisas nada importa. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. Tudo que nós temos é a graça do Senhor, e a graça de Deus já nos basta. Sabe, que possamos refletir acerca dessa mensagem, pelo que temos desprezado o nosso direito de filho. E de nós, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando. Mesmo assim, Deus continua nos abençoando. Mesmo assim, dia após dia, a graça e a misericórdia de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Então, reflita em como tem sido a sua caminhada com Deus até aqui. Os momentos que você tem vivido desprezado. Como que você tem vivido esses últimos dias? Como que você tem vivido na presença de Deus? Sabe, não despreze o seu direito de filho. Deus pagou um preço muito alto para que você tivesse o direito de ser filho de Deus, de ser chamado filho de Deus. Ele sacrificou o próprio filho por mim e por você. E nós, o que temos sacrificado por amor a Ele? O que temos deixado de lado para nos aproximar dele, para nos achegar a Ele? Ou nós temos trocado Ele por outras coisas? Sabe, essa mensagem ela vem muito de encontro ao nosso coração, para que possamos refletir em como está a nossa vida com Deus. Que essa palavra fale ao seu coração. Não despreze o seu direito de filho. Não se venda para este mundo. Não negue a Jesus por nenhum motivo, por nada. Não tem nada que possam te oferecer que vale a pena negar Jesus. Nada neste mundo. Pense neste dia de hoje sobre a graça de Deus que está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Grande beijo, bom final de semana e até a próxima.